Branca de Neve ganhou um live action pela Disney. E o que era uma das animações mais bonitas e clássicas da Disney se tornou o live action mais feio e desprezível de todos os tempos. Que coisa horrorosa! E hoje eu vou falar pra você: não assista Branca de Neve live action. E fica até o final do vídeo que eu vou te falar uma palavra surpresa. E se você comentar aqui embaixo essa palavra, eu vou saber que você assistiu todo esse vídeo. Vamos começar com o livro branco, que é parecido com a abertura da animação. E talvez o momento mais fiel à animação, porque depois disso, só ladeira abaixo. Começa dando a explicação do porquê do nome da Branca de Neve, que é porque ela nasceu em um dia de nevasca. E isso deu a ideia de colocar o nome dela de Branca de Neve. Ainda bem que ela não nasceu num dia que tava chovendo muito, porque seguindo essa lógica, ela poderia se chamar Água de Chuva. A Água de Chuva, quer dizer, a Branca de Neve, era uma menina muito boazinha e feliz. Mas a mãe dela morre de doença de filme. Claro, o que raios é doença de filme? Sabe quando você tem que fazer um personagem que é parente morrer, mas você não quer mostrar? Você só fala, ah, ela ficou muito doente e morreu. Pronto. O pai, logo depois, encontra uma mulher muito bonita, a atriz Gal Gadot, que nesse filme faz a Rainha Má. E você sabe que ela é má porque ela fez alguma maldade? Não, é porque durante a narração ela faz essa cara de malvadinha aí. E isso vai ser uma constante nesse filme todo. A Gal Gadot tentando muito atuar. Tenta tanto que fica ridículo. Eu não sei o que aconteceu, eu gosto tanto dela fazendo a Mulher Maravilha, mas nesse filme aqui, credo. Mas o que você precisa saber é que a Rainha Má dá uma enrolada no pai da Branca de Neve, falando pra ele lutar em uma guerra. Que guerra? Ninguém sabe, é uma guerra aí do nada. E assim a Rainha Má toma o reino pra ela. E tudo isso parecendo que foi tipo num final de semana só. A edição desse filme é tão ruim, mas tão ruim, que parece que tudo isso, pá, aconteceu muito rápido. A Branca de Neve vira uma criada no castelo. Por quê? Porque sim. E a Rainha Má transformou vários cidadãos do reino em soldados. Um belo dia, a Branca de Neve tá lá esfregando o chão e ela vê um ladrão bonitão roubando batatas. O reino tem o pessoal pobre, passando fome, tudo ruim, sujo. E o cara tá lá, limpinho, bem vestido, cabelo arrumado e todo bonitão. Pra você ter uma ideia, a Branca de Neve mesmo teve que fazer o vestido que ela usava quando criança crescer junto com ela. Que ela não teve outra roupa pra vestir. É sério, é a mesma roupa de criança. A roupa cresceu junto. A Branca de Neve acha aquilo errado e ele não tá nem aí. Ele só quer roubar as batatas. Só que ele é pego pela rainha. E a Branca de Neve tenta ajudar o cara, mas ela só piora tudo. O cara ia pro calabouço e a Branca de Neve conseguiu fazer o cara ficar amarrado na frente do portão sem casaco e sapatos. Ó, parabéns, Branca de Neve. Mas, Dearo, o calabouço é muito pior, não é? Vocês têm que entender que não existe castigo pior do que a humilhação pública. No calabouço ele ia ser humilhado, mas ninguém ia ver. Enfim, sabendo que fez besteira, a Branca de Neve vai ajudar o ladrão bonitão desamarrando ele. E ela ainda faz a incrível caridade de dar pra ele metade de um pão. É sério, Branca de Neve, metade de um pão? Ela tem acesso a várias comidas dentro do castelo e dá metade de um pão. E o pior é que isso é o suficiente pra fazer ela virar uma bela mulher. Porque tem aquela cena clássica da rainha perguntando pro espelho: quem é a mais bela de todas? E o espelho, até então que só falava que era rainha, diz agora que é a Branca de Neve a mais bela. Eu realmente não entendi isso. Ela entregou metade de um pão pra um ladrão de batatas e agora ela é a mais bela do reino? A Branca de Neve sempre foi gentil em todos esses anos e ela nunca foi a mais bela. Só agora, depois que dá metade de um pão, muitas perguntas sobre esse filme. O que importa é que a rainha tá braba e ela manda o seu fiel caçador levar a Branca de Neve pra colher maçãs e dar um jeito nela, se é que você me entende. Ela manda o caçador matar a Branca de Neve, coisa que deixa ele meio confuso, mas ele vai. Do nada, a Branca de Neve aparece com aquele vestido clássico
clássico dela. E parece meio estranho, sei lá, parece que não combina com o resto do filme. É quase um vale da estranheza. Uma mulher vestida desse jeito e com o cabelo igual do Beisola da Grande Família. A Branca de Neve tá lá, felizona, colhendo as maçãs e tal, e o caçador, que era pra matar a menina, pegou uma faca e desiste. Porque ela é muito gentil, né? E o caçador não teve coragem de fazer isso com ela. E essa cena é uma porcaria, não tem emoção nenhuma. Lembra no original, essa cena do caçador é uma cena muito tensa. Aqui essa cena ficou um picolé de chuchu, sem graça nenhuma. Pelo menos nos deu esse grande meme, que é a cara da Branca de Neve com a boca tortinha. Enfim, a Branca de Neve foge do caçador pela floresta sombria lá. Inclusive, ela quase morre sozinha. Ela nem ia precisar do caçador. E até que é bem interessante essa parte. Eles fazem bem parecido com o original, mas obviamente, na animação, esse momento é muito mais traumatizante. Igual a qualquer animação da Disney dessa época. Daí ela vai parar numa parte da floresta que encontra um animal muito parecido com o Bambi. E pra mostrar que ela é uma pessoa boazinha e que o Bambi não precisa ter medo dela, ela dá metade de um pão de novo. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, o ato de bondade supremo da Branca de Neve é dar metade de pão pra pessoas ou bichos. Se você tem uma pessoa querida aí na sua vida e quer demonstrar um pouco de amor por ela, dá metade de um pão velho que você vai ser a pessoa mais bela do reino. Segundo, ela tinha a outra metade do pão e ela não deu de propósito pro ladrão bonitão. Eu achei que metade do pão foi o que ela tinha achado ali de última hora. Falou assim, ó, tenho metade de um pão, hein? Mas não, ela tinha o pão inteiro, mas não quis dar tudo pro cara, né? Tipo, não, você também tava roubando batata, só metade. Como que essa é a pessoa mais bela de todas? Ela é ajudada pelos animais da floresta e ela é levada para a casa dos anãos. Sim, anãos. E você vai saber o porquê que eu tô falando assim. Porque agora é a hora mais bizarra desse filme. O momento que mostra os 7 anãos na tela é pavoroso, horrível. Teve uma treta gigantesca envolvendo pessoas com nanismo nesse filme. E eles decidiram que os 7 anões seriam 7 anãos. Como se fosse uma raça diferente de humanos com nanismo. Tipo os anãos de Senhor dos Anéis. Mas por que raios eles fizeram isso em CGI? E por que um CGI mas tão estranho? Sério, tá muito estranho. O Zangado tá com um crânio gigantesco. E o Dunga tá parecendo aquele boneco do desenho Mad, lembra da Cartoon? Eles cantam, dançam, trabalham e tem uma cena interessante. Seria uma cena linda, né? Se não fosse esses bonecos bizarros de efeitos especiais. Eles voltam pra casa e encontram a Branca de Neve dormindo na cama deles. Um completo absurdo, não é? Inclusive, a Branca de Neve acorda, vê o Dunga e se assusta na hora. E esse momento é totalmente realista. Se eu acordasse e visse um bicho de CGI duvidoso na minha frente, eu ia achar que é um pesadelo também. Papo vai, papo vem. O Zangado é o único sensato de não querer que a Branca de Neve durma na cama deles. Afinal, ela tá sendo perseguida pela Rainha Má. E falando na Rainha Má, ela descobre que a Branca de Neve tá viva, porque o espelho fala. Só aí ela vai ver a caixa que ela tinha pedido pro caçador colocar o coração da Branca de Neve. Ela abre e só aí ela fala, ih, cadê? Ela realmente confia muito nesse caçador, porque ele só falou que matou e ela acreditou muito fácil. E daí ela castiga o caçador da pior maneira possível, que é fazendo o número musical tenebroso. Essa parte do filme foi um castigo pro caçador e um castigo também pra todo mundo que tava assistindo essa jossa. Enfim, a rainha manda mais soldados atrás da Branca de Neve e a Branca de Neve sai da casa dos 7 anãos pra procurar o grupo de ladrões do ladrão bonitão. Daí ela encontra o ladrão bonitão, conhece o grupo todo dele e ainda leva os guardas até eles. Parabéns de novo, Branca de Neve, você só ferra com a vida desse cara. Ó, presta atenção nessa cena que ela é muito patética. O grupo de ladrões se rende para os guardas. Os guardas estão com as flechas prontinhas para atirar nos ladrões. Eles se aproximam e aí os ladrões começam a atacar os guardas como se fosse uma grande surpresa. Cara, por que os guardas não tacaram as flechas nos ladrões? Tipo, os guardas estavam na vantagem e ainda ficaram surpresos? Esse plano dos ladrões é tão ruim que dá errado. Eles são encurralados pelos guardas de novo. A Branca de Neve resolve tomar uma atitude. Ela usa um vestido falso para distrair os guardas. E aí todos os guardas vão atrás do vestido falso e daí eles deixam
deixam os ladrões fugirem. São os soldados mais inúteis de todos os tempos. No meio dessa fuga, o ladrão toma uma flechada. A Branca leva o cara pros anãos pra ver se o chefe consegue dar uma ajudada ali. E agora sabemos que o nome do ladrão bonitão é Jonathan, mas eu vou continuar chamando ele de ladrão bonitão. O ladrão bonitão fica bem e tudo acaba em festa, literalmente. Eles começam a festejar pra lá e pra cá. Tem um quase beijo da Branca de Neve com o ladrão bonitão, mas não rola porque tem um monte de gente segurando vela ali. Os guardas acham eles. Por que será, né? Talvez porque tem um monte de gente cantando no meio da floresta. Não tem como não chamar atenção. Sério, como que esses ladrões ficaram escondidos esse tempo todo? Que ideia mais idiota fazer uma festa quando você tá fugindo dos guardas? O Jonathan é capturado pelos guardas e levado até a rainha. E agora sim, ele é levado para o calabouço. E a Rainha Má, ao invés de continuar as buscas pela Branca de Neve na floresta, que parece que tava sendo efetivo, né? Ela resolve se transformar numa velha pra dar uma maçã envenenada para a Branca de Neve. Isso na animação até que fazia um certo sentido. E assim, como era num tom de conto de fadas, até que passava de boa. Mas aqui, cara, só parece um plano estúpido mesmo. Primeiro, porque ela fica velha, faz a maçã e encontra a Branca de Neve na casa dos anãos. Se ela sabia onde a Branca de Neve tava, por que ela não mandou os guardas lá? Primeiro furo. Ela consegue fazer a Branca de Neve comer a maçã, que é a parte mais difícil do plano. Porque imagina que ela pega essa maçã e joga fora, ou dá metade pra um bicho aleatório. Segundo furo. E por que ela deu uma maçã que só faz a Branca de Neve dormir? Por que não deu uma maçã que acabava com a vida dela logo? Tem noção que, sei lá, se ela tivesse colocado veneno de rato dentro da maçã, ao invés de magia, o plano dela teria funcionado bem melhor. E depois que a Branca de Neve cai desmaiada, por que ela não mata a Branca de Neve com o punhal enquanto ela tá desmaiada? Ela tem 1 milhão de chances de vencer a Branca de Neve, mas ela não vence. O ladrão bonitão consegue fugir do calabouço com a ajuda do caçador e volta pra floresta, só pra encontrar o amor da vida dele, aparentemente morta. Ele beija ela e ela volta à vida. Na animação, o filme acaba por aí, mas pra infelicidade de quem tá assistindo esse live action, ainda tem mais coisa pra assistir. A Branca de Neve resolve tomar o castelo, com a ajuda do povo que tá sofrendo na mão da Rainha Má. Ela faz um multirão na frente do castelo, mas ninguém faz nada, só ela. Ela tenta ganhar a Rainha Má no discurso, só que a Rainha Má também usa do mesmo discurso pra desmoralizar a Branca de Neve, falando que ela não é forte o suficiente pra proteger o povo. Proteger o povo contra quem? Não queremos saber. Mas, aparentemente, isso fazia sentido na cabeça da Rainha Má. A Rainha Má manda um soldado matar a Branca de Neve na frente de todo mundo e ninguém faz nada. Então a Branca de Neve, uma otaku naruteira, usa do discurso do jutsu do Naruto e convence todos os soldados a se rebelarem contra a rainha. Ela chega no soldado e fala: você é Paul, você era padeiro, você é fulano, você é ciclano. Aí todo mundo larga as espadas e pronto. Acabou o poder da rainha. Ó, o roteirista que escreveu isso tá de parabéns. Você escreveu uma cena horrível. Não faz sentido nenhum isso, mas segue, tá quase chegando no final. A Rainha Má corre dali, não sei como, porque ela tava cercada, mas enfim, ela passou pelos anões e foi. Ela volta pra sala do espelho e pergunta de novo quem que é a mais bela. E como nada mudou, o espelho ainda fala que é a Branca de Neve. E aí a Rainha Má quebra o espelho. Tadinho do espelho. Ele só tava fazendo o trabalho dele. E aí, só de vingança, o espelho suga ela pra dentro e a Rainha Má desaparece. E a Branca de Neve se torna rainha e todo mundo fica feliz. O reino fica tão feliz que até adiantaram a festa do ano novo. Porque tá todo mundo dançando e cantando com roupa branca, né? E o filme termina com um grande, porém irritante número musical. Sério, quem teve a ideia de fazer o filme desse jeito, precisa arranjar outro emprego. Cara, esse foi o primeiro filme animado que o Walt Disney fez. É um filme todo clássico, legal, com uma história legal e simplesmente a própria Disney destrói o primeiro filme animado do Walt Disney. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Não assista esse filme. Ah, a palavra surpresa é pão. Comenta aí embaixo. E até a próxima.